Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém. Louvado seja Deus pela tua vida. Graças a Deus por você estar aqui conosco em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o Senhor. Irmãos, gostaria que você que tem a sua Bíblia, irmãos, pudesse abrir comigo, por favor, em Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Vamos ler o versículo 11. Amém? Hebreus capítulo 9, versículo 11. Diz assim: Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado assim uma eterna redenção. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos um minutinho, por favor. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, neste momento, nós pedimos, ó Deus, a intervenção do Teu Espírito grandiosamente na nossa vida, porque não há condição alguma em nós mesmos para que nós possamos ministrar a Tua palavra. Por isso, meu Deus, eu me entrego nas Tuas mãos e peço a Tua ajuda para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém. Irmãos, todos nós sabemos que o maior sacrifício, foi na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um sacrifício perfeito, um sacrifício o qual ali houve a maior perfeição da parte de Deus. E por quê? Porque Deus, Ele é perfeito. Tudo que Deus faz é na perfeição. Nós podemos ver lá no livro de Gênesis, como sempre eu cito, no livro de Gênesis, nós podemos ver quando o Senhor nosso Deus, o Criador, Ele criou todas as coisas, e Ele não foi criando do nada. Logicamente que o Senhor Ele foi planejando, projetando, foi pensando muito bem naquilo que Ele iria fazer. Então o Senhor Ele sabia perfeitamente, a forma que Ele queria fazer, o que Ele queria criar, do jeito que Ele queria criar. Tanto é que maravilhosamente nós lemos lá e podemos observar que o Senhor nosso Deus, Ele criava as demais coisas pela Tua própria palavra, e depois que tudo estava criado, o Senhor Deus mesmo analisava a sua criação. Deus analisava tudo o que Ele fazia. E quando o Senhor nosso Deus analisava aquilo que era feito, aquilo que Ele fez, a palavra de Deus mesmo nos contempla ali que o próprio Deus, Ele observava perfeitamente a sua criação, e a palavra diz assim: e viu Deus que era bom, viu Deus que era perfeito. Então Deus viu que tudo que Ele fez foi perfeito. E da mesma forma, Deus vai e no meio dessa criação Deus cria o homem e a mulher, que é o centro da criação de Deus, é a coroa da criação do Senhor. E também o Senhor viu que aquela criação era maravilhosa, perfeita. Então Deus vai e Deus planejou tudo, e Deus agora coloca a criação, a coroa da criação, o homem, e depois, posteriormente, criar a mulher para abençoar a vida do homem, para estar junto com o homem, e para desfrutar. E desfrutar do quê? O que Deus queria que o homem e a mulher desfrutassem? De tudo o que era bom que Ele tinha feito. Então, Deus, Ele quer que nós venhamos desfrutar de tudo o que é bom.
Então nós chegamos à conclusão que tudo que Deus faz na nossa vida, muitas das vezes nós achamos que aquilo não nos condiz, nós achamos que aquilo talvez não seja bom na nossa vida, mas nós não temos que compreender que tudo que Deus faz na minha e na sua vida é bom. Tudo que Deus faz na minha e na sua vida é perfeito. Deus planejou, projetou. Como Ele planejou, projetou e entregou nas mãos do homem. Para que o homem então ali participasse agora dessa grande perfeição que Deus havia feito. E o homem começou a desfrutar dessa perfeição. O homem começou a desfrutar de tudo aquilo que foi feito na maior perfeição possível. Mas havia algo que não poderia desfrutar. Havia algo que não poderia ser desfrutado por aquele homem. E infelizmente, meu amado, infelizmente, a mente humana, o ser humano, tudo aquilo que é proibido, chama a atenção do homem. Então o homem tinha tudo ali na perfeição. Mas havia algo que era proibido, que Deus havia proibido. Que era uma árvore, onde o Senhor nosso Deus diz, olha, nesta árvore aqui, vocês não vão comer do fruto. Eu fiz tudo na perfeição para vocês. Eu deixei tudo na perfeição, tudo perfeito e melhor o que poderia ser feito, para que você pudesse desfrutar de tudo. Mas não aproxime e não venha desfrutar desta árvore. Mas, como tudo aquilo que é proibido na mente humana chama atenção, aquela árvore chamou a atenção do homem. E aquela árvore chamando a atenção do homem, né, e da mulher, né? Então, o que aconteceu? Eva, encantada com aquela árvore, então ela deixa de desfrutar daquilo que é perfeito, deixa de desfrutar daquilo que é bom, deixa de desfrutar daquilo qual Deus permitiu que pudesse ser tocado por eles, e vai buscar tentar entender o porquê que naquela árvore ela não poderia desfrutar. Irmãos, interessante que Satanás, através de uma serpente, induziu Eva. Mas nós não observamos que enquanto Eva estava desfrutando com Adão das coisas boas que Deus havia feito e havia permitido, até ali nós não observamos que Satanás estava induzindo. Satanás só começou a induzir Eva a partir do momento que Eva se aproximou daquilo que não era para se aproximar. Então nós temos que compreender e guardar no nosso coração que quando nós aprendemos na palavra de Deus, quando nós estamos na palavra, e o Senhor Ele nos ensina, o Senhor Ele vai, Ele nos orienta, o Espírito de Deus nos orienta, você ouve a palavra, eu ouço a palavra, e o Espírito de Deus nos orienta a seguir tais coisas, e nós devemos seguir essas tais coisas, porque se nós seguirmos tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus nos orienta, nós vamos permanecer desfrutando do que é perfeito, do que Deus fez na nossa vida. Isso é o que nós temos que fazer. Quando Eva deixou de desfrutar e foi observar o que não era para observar, então Satanás induziu. A serpente induz Eva e ela come o fruto. E quando ela come o fruto, ela oferece para Adão e Adão também come. Então o que acontece? Eles perdem ali, nessa desobediência, né, eles perdem o contato que eles tinham com Deus. Porque antes deles comerem, eles tinham um contato pleno com Deus. Deus visitava-os, Deus conversava com eles. Deus tinha prazer em conversar, tinha prazer em visitar Adão, Deus tinha prazer em estar com eles. E eles errando, desobedecendo a Deus, então eles deram a oportunidade agora para que o pecado entrasse ali, através da serpente induzindo. E esse pecado, este erro, esta falha humana, fez que eles fossem então banidos. De onde? Daquilo que era mais perfeito na vida deles. Então eles são banidos. Eles foram banidos. Perderam o contato com Deus. E
E eles perdendo este contato com Deus, então eles se afastaram de Deus. Não foi Deus que se afastou deles. Eles se afastaram de Deus. Não foi Deus que perdeu o contato com eles, mas eles perderam o contato com Deus. Isso quer dizer o seguinte: quando eles quisessem achar a Deus, eles não iriam achar. Mas quando Deus quisesse achá-los, Deus iria achá-los. Eles perderam o contato, mas Deus não havia perdido o contato com eles. E com o passar do tempo, irmãos, foi passando o tempo e Deus foi vendo. E como Deus havia feito o homem, a sua imagem, a sua semelhança, o homem sendo a coroa da criação do Senhor, Deus não queria que esse homem ficasse afastado dele. Deus não queria, como nos dias de hoje. Nós podemos observar, às vezes nós achamos, nossa, Deus não está nem aí para essa pessoa, ou Deus não está nem aí para aquela, ou Deus... Não, irmão. Como Deus não faz acepção de pessoas, e como Deus amou o mundo de tal maneira, quando Ele diz o mundo, tudo aquilo que foi criado pelo mundo, e principalmente o centro da criação, que foi o homem e foi a mulher. E Deus amando dessa forma, então Deus ele quer arrumar uma forma. Deus queria novamente, não que ele tivesse contato com o homem, porque ele não perdeu o contato com o homem, mas Deus queria que o homem retomasse o contato com ele. Ele queria ter novamente um contato qual ele teve na criação. Mas agora, por causa do pecado que havia entrado, então agora já não tinha mais como isso ser feito. Porque fez uma barreira entre o homem e Deus. Nós podemos, em Isaías, no capítulo 59 de Isaías, o profeta Isaías vai dizer isso. Que o Senhor ele está pronto para visitar o seu povo. O Senhor ele não está com a mão encolhida, o Senhor não está com o ouvido tapado, não. O Senhor ele está preparado para ouvir o seu povo. O Senhor está preparado para escutar a voz da tua criação. Mas o pecado que entrou agora faz barreiras entre Deus e o homem, ou seja, entre o homem e Deus. Então o pecado é que faz a barreira. Mas Deus, voltando ali, depois da criação, e foi passando, e Deus então ele vai arrumando uma forma, Deus vai projetando e sempre pensando, né? Deus ele sempre tem os seus projetos, e Deus vai arrumando uma forma de poder fazer que o homem novamente tenha esse contato com ele. Porque não era prazer para Deus, não era alegria para Deus ver que o homem estava longe dele. Então o Senhor nosso Deus, depois de um tempo, depois ao passar, chega um certo momento que Deus chama Moisés, e Deus escolhe Moisés, chama Moisés, e vai instruir Moisés. Porque Deus já tinha um plano no coração. Deus já estava pensando uma forma, não, eu não quero que o homem fique longe de mim, eu não quero que a minha criação tão valiosa fique longe de mim. Então, ele vai até Moisés, e ele vai passar umas instruções, orientações para Moisés, para que de uma outra forma, ele possa novamente estar em contato com o homem. E qual foi essa forma? Em Êxodo, capítulo 25, nós vamos ler aqui que Êxodo capítulo 25, Êxodo 25 diz assim, ó: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada de todo homem, cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, prata e cobre, e azul, púrpura, carmesim, linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro, e tintas de vermelho, peles de texugos, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para a estola e para o peitoral. Agora preste bem atenção no versículo 8: e me farão um santuário. E para que Deus está passando essas orientações para Moisés? Para que eles façam para Deus um santuário. Prosseguindo,
e habitarei no meio deles. Glória a Deus. Uma forma que Deus agora está novamente de habitar no meio do teu povo. Então ele passa para Moisés, e ele explica para Moisés o que era para ser feito. Porque a vontade de Deus grandiosa era nem ter perdido, que o homem tivesse perdido o contato com ele. Mas já que isso aconteceu, ele tem um novo projeto, ele tem um novo plano. Da mesma forma, muitos de nós, ou da nossa casa, ou da nossa família, às vezes perderam o contato com Deus. Muitos de nós temos conhecidos que antes tinham um contato pleno com Deus, tinha algo assim que chamava atenção da parte da pessoa para com Deus, tinha um envolvimento grande com Deus, mas de repente, algo aconteceu, alguma coisa aconteceu, o qual essa pessoa que antes era tão bem vista na presença de Deus, uma pessoa que era tão envolvida com as coisas de Deus, já não está mais. Perdeu o contato com Deus, como Adão e Eva perderam. Mas irmão, da mesma forma que Deus preparou ali um projeto, um plano, para novamente ter o contato deles e habitar no meio do teu povo, eu creio no meu coração que dessa mesma forma, Deus também tem um grande plano para que aquela pessoa da tua família, da tua casa, ou teu conhecido que perdeu o contato com Deus, eu tenho certeza no meu coração que Deus tem um plano para que eles novamente voltem a ter um contato com o Senhor. Eu creio, é o plano do Senhor. O Senhor não se alegra na perdição da pessoa, o Senhor não se alegra quando a pessoa se perde. O Senhor, Ele fica ali esperando, aguardando. Igual aquele fazendeiro, o pai do filho pródigo, que estava na fazenda e o filho afastou, mas o pai nunca deixou de esperá-lo. Ele sempre estava ali, esperando, aguardando a volta do filho. Ia passando o tempo, mas o pai não desistia. Eu creio no meu coração que o pai daquele menino que deixou a sua casa e afastou, eu creio que todos os dias esse pai iria ir à porta. Eu creio que todos os dias os olhos desse pai estavam na porteira da fazenda para ver se porventura o filho estava retornando. E eu creio que o nosso Deus é assim. Eu creio que Deus é desse jeito. Eu creio que Deus está de olhos bem atentos, aguardando a volta daqueles que se afastaram, aguardando a volta daqueles que deixaram de ter um contato com Ele. Talvez muitas pessoas até desistem, talvez até familiares desistem de acreditar que isso possa acontecer, mas Deus nunca desistiu, não desiste e jamais vai desistir de esperar a volta de um filho para casa. Aleluia, nunca. Tanto é que ele então fala para Moisés: faça um santuário, que um santuário seja feito, que um santuário seja levantado. Por quê? Porque eu quero habitar no meio do meu povo novamente. Eu quero ter ali um envolvimento com o meu povo de perto, outra vez. Então, Moisés vai, e conforme tudo aquilo que foi colocado por Deus, é construído o tabernáculo. É construído o tabernáculo, onde ali haveria agora a possibilidade da manifestação de Deus. A glória de Deus iria novamente se manifestar. E só um breve resumo, esses dias eu já comentei sobre isso, mas um breve resumo. O tabernáculo, nós sabemos que ele tinha a sua parte como um muro fechado, nas laterais que eram de cortinas, e nós sabemos que o tabernáculo, não vou entrar em detalhe não, só comentar, o tabernáculo, logo na entrada dele ali, havia o altar do holocausto, o altar do sacrifício, um pouco para frente a pia de bronze ou pia de cobre, que seja. E ali, logo um pouco mais à frente já,
primeiro cortinário para entrar literalmente na tenda do tabernáculo. Onde entrava na tenda, havia 2 divisões, né, onde um véu separava a primeira divisão da outra. E na primeira divisão havia ali a mesa dos pães, em frente o candelabro, castiçal, menorá. E um pouco à frente, na frente do véu que fazia a separação dos 2 ambientes, o altar de incenso. E após este véu, entrava numa outra repartição, conhecida como o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, né, que era o lugar onde ali era colocada a arca da aliança, que era aonde Deus havia prometido que iria manifestar a tua glória. É ali que Deus iria manifestar ao seu povo, na arca da aliança. Mas na arca da aliança, no lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, ali não era qualquer pessoa que entraria. Não era qualquer um que poderia entrar ali. Ali somente o sumo sacerdote tinha o poder de entrar, tinha a autoridade de entrar. Sendo que na primeira divisão, o sacerdote poderia. Mas depois do véu, somente o sumo sacerdote. No primeiro, o sacerdote. E lá atrás, no início, e lá no começo do pátio, ali, né, no átrio do tabernáculo, ali o judeu poderia entrar. Ali havia o sacrifício, o altar do holocausto, o altar do sacrifício. E do lado deste altar, irmão, ficava um sacerdote. Por que esse sacerdote ficava do lado do altar do sacrifício? Porque ele era responsável em receber o animal que era ofertado para ser sacrificado. Então o sacerdote, ali era a função dele, de receber aquele animal, um cordeiro que sempre era levado, um cordeiro que era oferecido. Então o sacerdote estava ali para receber este cordeiro. E para que era este cordeiro, irmão? Esse cordeiro era para ser sacrificado. E para que ele era para ser sacrificado? Porque naquela época, então Deus, ele quer se manifestar ao povo, ele quer novamente andar no meio, se manifestar no meio do seu povo, mas para ele se manifestar no meio do seu povo, o povo estava em pecado, o povo estava errado, então havia necessidade de um sacrifício ser feito, e teria que ser um sacrifício por sangue. Então era providenciado um cordeiro. E esse cordeiro, era levado até o sacerdote. E esse cordeiro, ele era degolado. E o teu sangue, né, antes dele ser queimado, então o teu sangue ali era usado como se fosse para a purificação do pecador. Então essa era a função do sacerdote e essa era a função do cordeiro. Mas lembrando, irmão, que quem levava o cordeiro era o dono. Era uma pessoa que estava levando para oferecer. Para oferecer em troca do quê? Dos pecados. Então, automaticamente, o pecador levava aquele cordeiro. Então, o pecador, ele entrava no pátio do tabernáculo, levando o cordeiro, para esse cordeiro ser entregue, para que esse cordeiro, no derramamento do teu sangue, esse sangue derramado, pudesse, segundo ali, ter a função de perdoar, purificar o pecador do seu pecado. Então esse cordeiro entrava, o sacerdote do lado, o sacerdote recebia tanto o pecador como o cordeiro. Mas algo muito interessante mesmo, é que o sacerdote, ao receber o pecador trazendo o cordeiro, o sacerdote tinha uma função. Ele teria que analisar. Era a função dele analisar, mas não analisar o pecador, mas analisar o cordeiro que estava sendo entregue a ele. Aleluia. Ele analisava o cordeiro.
E por que ele analisava o cordeiro? Porque o cordeiro que era oferecido ali para retirar o pecado era o cordeiro que não poderia ser imperfeito. Ele não poderia ter mancha, ele não poderia ter mácula alguma, ele teria que ser um cordeiro perfeito. Não poderia ter imperfeição nele. Era um animal perfeito. E ele sendo um animal perfeito, então o sacerdote, ele analisava para ver se aquele animal era perfeito. Ele não analisava o pecador, porque se ele analisasse o pecador, ele não ia achar nenhuma perfeição. E sem perfeição não há sacrifício que faça o pecado ser perdoado. Então os olhos do sacerdote eram no cordeiro. O análise do sacerdote era no cordeiro, não era o pecador. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Não era o pecador, era o cordeiro. E depois que ele era analisado, então ele era sacrificado. Está perfeito? Está perfeito. Então ele vai ser sacrificado. E neste ato, nesse sacrifício, então, o pecador, era como ele ali, né? Ele colocava a mão no cordeiro, e o pecador, ele estava era como se ele estivesse transferindo o seu pecado para o cordeiro. Havia uma transferência, como ele estivesse transferindo, né? Ele estava transferindo o seu pecado para o cordeiro. E aí esse cordeiro sendo sacrificado, morto, derramou o seu sangue. Então o pecador já poderia sair ali do tabernáculo livre daqueles pecados. Só que tinha de ser repetido o ato. Tinha de ser feito novamente este ato. E novamente para perdoar o pecado. Então essa era a forma de que Deus pudesse manifestar, né? Não vamos entrar muito em detalhes. Mas Deus se manifestava na Arca da Aliança, onde entrava o sumo sacerdote, onde ali também o sumo sacerdote ele entrava lá no lugar santíssimo, uma vez por ano, no dia da expiação, onde ele ia fazer oração para que o povo fosse perdoado dos pecados. E esse sumo sacerdote, somente ele tinha acesso, e somente ali iria haver a manifestação de Deus. Ou seja, Deus volta a habitar no meio do teu povo, mas para ver a glória de Deus, para ver a manifestação de Deus, somente o sumo sacerdote. Ninguém poderia. Ninguém poderia. E o Senhor deixa bem claro, e o nosso Deus deixa bem claro, na palavra dele, né, que ele, com o passar do tempo, vindo para o Novo Testamento, o Senhor nosso Deus, ele deixa bem claro que no Novo Testamento, né, haveria ali uma nova aliança com o teu povo. No Novo Testamento, haveria uma nova aliança de Deus com o seu povo. E essa nova aliança iria ser na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque nós podemos lembrar, irmãos, que João Batista, ele mesmo mencionou ao Senhor Jesus Cristo, certa vez que o Senhor Jesus Cristo vinha vindo ao seu encontro, ele mesmo mencionou ao Senhor Jesus Cristo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele cordeiro do lado do tabernáculo, que sempre tinha de ser repetido aquele ato, sempre tinha de ser repetido aquele sacrifício para tirar o pecado do povo. Lá atrás, o cordeiro, agora é uma manifestação no Novo Testamento, uma manifestação diferente. Agora é um outro tipo de cordeiro que o João Batista mencionou. Agora é o Cordeiro de Deus. Agora não é um animal. Agora não é o homem que escolheu o animal. Não foi o homem que providenciou o animal para levar, para ser sacrificado. Mas agora, esse cordeiro da nova aliança, quem escolheu foi o próprio Deus. O próprio Deus, nosso Deus, escolhe esse cordeiro. O próprio Deus agora escolhe o sacrifício para ser feito. Então agora, quem providenciou o cordeiro, quem providenciou o novo sacrifício, é Deus. Amém, irmãos? Deus.
Então agora o Senhor Jesus Cristo, Ele se manifesta na nova aliança como Cordeiro e como sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. E da mesma forma que somente o sumo sacerdote poderia entrar lá no tabernáculo, somente o sumo sacerdote tinha o direito de entrar no lugar santíssimo, o Senhor nosso Jesus Cristo, querido Salvador, sumo sacerdote, Ele também adentrou o santuário. Ele também agora entra no santuário, mas não numa tenda, não num santuário ali chamado tabernáculo, mas não, o Senhor Jesus Cristo, Ele adentra no santuário celestial. Um santuário celestial. Louvado seja Deus por isso. Ele adentra no santuário celestial, como sumo sacerdote. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. E o que ele fica fazendo ali? Ele fica ali olhando, ele fica conversando. Não, ele fica muito atento, intercedendo por mim e por você. Então o Senhor Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para interceder para que o pecado do povo fosse perdoado. E quem é que hoje intercede por Deus? Quem é que hoje que tem a capacidade do pecado ser perdoado? Quem é que hoje fez o sacrifício? Quem é que hoje tem a autoridade e o poder de perdoar? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. Por isso que quando ele foi no nascimento de Jesus Cristo, quando José estava ali meio assim em dúvida em receber Maria como sua esposa, depois que ela foi visitada pelo Espírito Santo. Aí vem um anjo, né? E o anjo revela tudo para José, que tudo aquilo era obra de Deus e que José poderia ficar tranquilo, que não tinha problema algum não, era obra do Espírito Santo. E é revelado o nascimento de Jesus, e é revelado até mesmo, sabe o quê? O nome de Jesus. Foi dado ao Senhor Jesus Cristo um grande nome. Quando ele revela, ele diz assim, olha, não, vou falar nas minhas palavras, ele como fala assim, ó José, não preocupa não, fica tranquilo, o que aconteceu é obra do Espírito Santo, vai nascer ali, a Maria está grávida, é obra de Deus, ela engravidou, ela vai conceber, vai nascer um filho, e porás o nome nele de Jesus. Geralmente o pai e a mãe escolhem, né, os nomes, né? Ali Maria não escolheu, José não era o pai biológico, né, mas oficialmente, né, segundo a lei, o pai, mas não escolheram o nome. Quem realmente escolheu o nome foi o verdadeiro Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. Ele deu um nome a Jesus, por isso que a palavra diz que o Senhor foi dado ao Senhor um nome sobre todos os nomes, um nome maravilhoso. Porque Jesus Cristo, traduzido, ele vai trazer o significado de salvação, o Senhor salva. Por isso que quando ele recebeu o nome de Jesus, é dito ali, ele vai ser chamado de Jesus. Por quê? Porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Por quê? Porque o significado é o Senhor salva. Então é a mesma coisa de dizer, olha, ele vai chamar o Senhor salva. Por quê? Porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Aleluia. Então essa é a nova aliança que foi feita na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu querido, Ele agora é o verdadeiro Cordeiro que tira o nosso pecado. E agora não é mais um que precisa ser repetido. Não é mais um sacrifício que necessita, todos os anos eu tenho que levar lá, precisa ver. Não. É um sacrifício perpétuo. É um sacrifício eterno. É um sacrifício que não tem mais repetição. Uma vez feito, feito por todos os tempos. Então Jesus Cristo, Ele se sacrificou. Não precisa mais nada para você ser perdoado e eu ser perdoado. O sacrifício já foi feito. Agora basta nós fazermos como aqueles pecadores apresentavam o Cordeiro.
basta nós termos este cordeiro verdadeiramente na nossa vida. É o cordeiro que tira o pecado da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, é a nova aliança que nós estamos vivendo na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe o que me chama a atenção? Nada é fácil, irmão. Eu fico imaginando, se ele voltando no tabernáculo, eu fico imaginando aquele animal. Nós muitas das vezes não prestamos muita atenção. Mas deixa eu te falar algo. Eu quando era criança, o meu avô tinha animais para abate. E quando eu era criança, eu sempre observava algo, desde criança. É impressionante, irmão. Mas praticamente, não posso dizer todos, mas praticamente todos os animais que estão a caminho do abate. Você sabia que ele chora? Você sabia que ele derrama lágrimas? Eu observava isso desde criança, depois para minha adolescência, desde quando o meu avô tinha animais para abate. Quando chegava o momento de ir para o abate, ele ia com lágrimas nos olhos. O animal sabia o sofrimento que ele iria passar, o animal sabia. Então eu penso também que da mesma forma no tabernáculo, no Antigo Testamento, quando o pecador levava aquele cordeiro para o sacerdote, eu também creio no meu coração que não há diferença. Aquele animal sabia que ele iria ser sacrificado. E o nosso cordeiro santo, será que ele não sabia que iria ser sacrificado? Ele sabia. Jesus sabia perfeitamente, ele veio para isso. Ele sabia tudo o que ele iria passar e tudo o que iria ser feito através da vida dele. Mas eu imagino também, porque Isaías também diz que ele foi levado ao matadouro como um cordeiro. Ele foi levado como um cordeiro. Então eu creio também, irmãos, que quando o Senhor Jesus Cristo estava sendo levado para a cruz, para ser sacrificado por nós, será que o Senhor Jesus não foi derramando lágrimas? Será que o Senhor Jesus Cristo não foi chorando? Será que desceu alguma lágrima do Senhor Jesus Cristo? Eu creio que sim, meu irmão. Eu creio que sim. Eu creio que ele foi derramando lágrimas. Ele estava vivendo aqui no nosso meio. Ele passou por todas as coisas que nós mesmos também passamos. Então eu creio que ele foi derramando lágrimas sim. Mas nenhuma lágrima que ele derramou foi o suficiente para ele desistir de você. Nenhuma lágrima derramada por Senhor Jesus Cristo não foi o suficiente, porque o amor que ele tem na minha e na tua vida está acima de qualquer lágrima, está acima de qualquer coisa na vida dele. Eu e você somos primícias para o Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então o Senhor, ele não se importou, porque ele sabia que se ele desistisse no caminho, ele sabia que se ele olhasse para as lágrimas, para o sofrimento que ele estava passando, ele sabia que se ele desistisse, não haveria mais chance para nós. Porque os outros cordeiros tinham de ser repetido, não teve efeito. Mas ele não. O sacrifício dele foi eficaz. Ele sabia muito bem que somente o sacrifício dele poderia trazer essa eficácia para a nossa vida. Então ele não desistiu. Ele não desiste. Ele não desistiu, ele não desiste e ele não vai desistir. Pode passar o tempo que for, eu creio no meu coração, e segundo a palavra nos ensina, o Senhor não desiste de ninguém. O Senhor sempre vai estar preparado para alcançar. Talvez você pode falar, mas existe gente que não merece o alcance de Jesus. Existe gente que não merece o perdão. Não existe nada diferente. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele não julga o pecador. Ele não detesta o pecador. Ele detesta o pecado. Mas mesmo tendo pecado, ele ainda assim ama o pecador. Aleluia. Ele ama o pecador. Então, meu irmão, Jesus é a saída para todos nós. Jesus é a saída para aqueles que estão distantes. Jesus é a saída para aqueles que estão perdidos. Ah, pastor, mas aquele que está perdido? Eu estava perdido, nós estávamos perdidos, o Senhor foi nos achar.
Ele diz que não foi nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu. Se Ele nos escolheu, Ele vai escolher outros. Oh, aleluia. Se Ele nos achou, Ele pode achar outros. Então, irmão, eu quero que você guarde no teu coração o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, Ele já tirou o meu pecado e o seu pecado. Nós estamos livres do pecado. Aleluia. O nosso pecado foi sobre Ele. Aleluia. E Deus, quando olha para nós, eu não estou fazendo apologia para você pecar, não, de forma alguma, que nós não devemos. Nós não podemos pecar, não podemos nem falhar, mas nós falhamos. Mas não estou fazendo apologia para você viver no erro, viver na falha e viver no pecado, de forma alguma. Não, muito ao contrário. Mas eu estou dizendo para você que ainda assim, se você falhou, ainda assim, se você errou, o teu pecado já foi sobre o Cordeiro. Quando Deus olhar para nós, quando nós temos o Cordeiro, já vou encerrar aqui. Se Deus olhando para nós, quando Deus olha para nós e nós temos o Cordeiro de Deus na nossa vida, sabe quem que é analisado? Não somos nós, mas o Cordeiro que foi sacrificado por nós. Porque se Deus for nos analisar, não há salvação para ninguém. Mas se Deus analisar o Cordeiro que foi sacrificado por nós, aí sim, muitos vão ser salvos. Não porque merecemos, mas pelo sacrifício que foi feito na vida do Cordeiro, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus pela tua vida. Glória a Deus pela tua vida. Que Deus continue te abençoando grandiosamente, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?